Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Educação em Foco, produzido pela TV Câmara de Pouso Alegre em parceria com o Instituto Federal do Sul de Minas, que está de volta neste segundo semestre de 2016. Aqui, a cada semana, nós abriremos um espaço para o debate de temas importantes ligados à educação e ao ensino. Este programa também é uma oportunidade para você conhecer melhor o Instituto Federal do Sul de Minas, uma instituição de ensino pública que possui campi em 8 municípios do sul de Minas, que está presente nas cidades de Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Carmo de Minas e Três Corações. O Instituto também atua em toda a região por meio de polos de rede em mais de 40 municípios. Eu convido você para assistir um vídeo e conhecer um pouco mais desta instituição que conta com mais de 25 mil alunos. Para o IF Sul de Minas, o desafio é ser uma instituição pública de qualidade que une a tradição do ensino à inovação, construindo histórias, realizando sonhos e transformando vidas. A um só tempo, articula ensino, pesquisa e extensão. Ao produzir conhecimento, propõe a solução de problemas e avanços para a região onde atua, assumindo como compromisso a inserção social e a formação de cidadãos críticos, conscientes e humanistas. É estar em todo o sul de Minas, com campi em 8 cidades, além de mais de 40 polos em parceria com as prefeituras localizadas onde o Instituto não possui sede própria, o que permite uma abrangência de 178 municípios, beneficiando 3,5 milhões de pessoas. E o que é melhor? A oferta de cursos atende às necessidades de cada microrregião. Com isso, o IF Sul de Minas atua em diversas áreas, das licenciaturas às engenharias, capacitando pessoas não só para o mundo de trabalho, mas para a vida. Ao todo, são mais de 50 cursos ofertados nos diversos níveis, recebendo mais de 8 mil alunos a cada ano. O ingresso dos estudantes ocorre 2 vezes ao ano por meio do vestibular. Para os cursos superiores, acontece também pelo SISU, que utiliza as notas do Enem. As vagas das pós-graduações são ofertadas em edital específico publicado pelos campos. Outro diferencial é o Programa de Auxílio Estudantil, que concede diversas formas de subsídios aos alunos, como transporte, moradia, alimentação, material didático, entre outros. Todos esses auxílios contribuem para que o aluno possa concluir seus estudos. Conectado às constantes transformações sociais, o IF Sul de Minas aposta no intercâmbio acadêmico. Por meio da Assessoria de Relações Internacionais, possui convênio com mais de 55 instituições estrangeiras. Enviando e recebendo alunos de outros países, colabora com a internacionalização da ciência, tecnologia e inovação. Ser IF Sul de Minas é pensar nas futuras gerações e trabalhar em prol do desenvolvimento sustentável. Aqui, uma grande parte do consumo é produzida pelos campi. Além disso, muitos produtos são comercializados pelas cooperativas das escolas. Tudo isso a partir do conhecimento e tecnologias desenvolvidas pelas atividades de ensino, pesquisa e extensão, desde a criação de animais, produção vegetal e processamentos realizados nas agroindústrias das unidades.
Por trás de toda essa estrutura está uma reitoria constantemente atenta às demandas regionais e às necessidades de servidores e alunos. Estrategicamente instalada na cidade de Pouso Alegre, a reitoria é uma unidade administrativa que centraliza a gestão de todos os campi, integrando ensino, pesquisa, pós-graduação e inovação, extensão, administração e planejamento institucional. Por tudo isso, ser IF Sul de Minas é unir mais de 900 servidores com o mesmo propósito: beneficiar cada vez mais pessoas, que é a nossa razão de existir. E para falar com a gente sobre esse tema importante e super atual, que é a educação à distância, nós convidamos hoje o diretor de educação à distância do Instituto Federal do Sul de Minas, o professor Giovanni José da Silva, que aceitou o nosso convite e está aqui no Educação em Foco. Seja muito bem-vindo, professor Giovanni, ao programa Educação em Foco. É um prazer recebê-lo, inclusive como primeiro entrevistado desta nova temporada. Eu espero que a sua presença traga muitos bons ventos para o nosso programa. Obrigado, Evandro. O prazer é meu estar aqui e eu desejo sucesso ao seu programa e conte sempre com a parceria do IF Sul de Minas. Professor Giovanni, uma das coisas que vem na cabeça quando a gente fala em educação à distância é sobre quais são os tipos de cursos que nós podemos fazer quando estamos falando em EAD, quando estamos falando em educação à distância. Não são todos os cursos que podem ser feitos na modalidade à distância, mas eu acho que muitos que não eram feitos até um certo tempo atrás, hoje já podem ser feitos, né? Sim, cursos à distância, o aluno hoje ele pode optar em fazer um curso técnico, um curso superior, até mesmo pós-graduação. É claro que existe algumas áreas que têm limitações, por exemplo, alguns cursos nas áreas de saúde, como medicina, enfermagem, algumas engenharias, mas no geral os estudantes eles podem cursar tanto o ensino técnico, o superior e a pós-graduação na modalidade de educação à distância. E no caso específico do Instituto Federal do Sul de Minas, quais são os níveis de ensino que são ofertados na modalidade de educação à distância? Atualmente nós temos cursos técnicos na modalidade à distância, são 12 cursos técnicos em diversas áreas, como administração, saúde, agricultura e dentre outras. Nós temos também uma modalidade de oferta, que são os cursos FIC, de formação inicial e continuada, cursos MOOC, que são cursos abertos, livres e massivos. Basta o telespectador que está nos assistindo acessar o nosso site e ali ele vai ser direcionado a uma plataforma, que é uma plataforma Mock Team, e ele pode selecionar e fazer curso que ele quiser, na hora que ele quiser e quando puder. Então quer dizer que nós temos os cursos técnicos, que são cursos com certeza com uma duração bem maior, ou seja, curso de 1 ano e meio, talvez até 2 anos, né? E esse curso, para que o aluno possa ingressar, ele tem que passar por um processo de seleção, um sorteio, alguma coisa desse tipo. Já o curso MOOC, que é um curso curto, né, e aberto, não há nenhum tipo de seleção. O aluno pode, ou o aluno, ou o nosso telespectador, a pessoa que está interessada em fazer esse curso, que deve ter vários temas lá, ele simplesmente acessa a plataforma e realiza o curso. E ele é certificado? Sim. Os cursos MOOC, né, como você muito bem disse, eles são livres. Então, o aluno ele acessa o site e no site há um link que vai direcionar o aluno a essa plataforma. Lá, atualmente, nós temos 17 cursos em diversas áreas. O aluno se inscreve e automaticamente ele passa a fazer o curso. O que ele vai encontrar lá? Ele vai encontrar videoaulas, ele vai encontrar materiais para fazer download, exercícios, e ele faz o que eu disse, quando quiser, no horário flexível que ele tiver para estudar. E ao final, se este aluno requisitar, nós enviamos uma prova online para ele, ele faz essa prova e nós certificamos.
Já os cursos técnicos, eles têm um período de duração de 2 anos e a entrada é feita hoje por sorteio. Mas nós pretendemos aperfeiçoar esse processo e iniciar vestibulares. Tá. E também o curso técnico, pelo jeito, então, diferentemente do MOC, ele não pode ser um curso que o aluno entra quando quer, né? Tem sempre as datas específicas para inscrição e depois para processo de seleção, como um vestibular de um curso presencial, por exemplo. Correto. Esses cursos, eles têm períodos de vestibulares, né? Tudo isso é informado no site, www.efsudminas.edu.br, e o telespectador, ao visitar o nosso site, ele vai encontrar lá o período de vestibulares e de seleção desses cursos. Professor Giovanni, uma pergunta que talvez muitos, né, dos nossos espectadores possam estar fazendo neste momento é o seguinte: educação à distância significa que o aluno ele pode estudar na casa dele, né, no tempo dele. Ele pode, portanto, então, ter uma flexibilidade maior. De repente, ele trabalha aí muitas horas por dia, pode ter 2 empregos, e aí resolver estudar à noite. Então, o curso vai estar lá, basta ele ter acesso à internet e um dispositivo, né? Um computador, um tablet, um celular. Ele pode fazer no final de semana também, né? E talvez essa seja uma das principais vantagens da educação à distância, além dos recursos pedagógicos que a internet proporciona. Agora, o curso à distância, ele é realmente totalmente à distância? Ou nós temos que, vez ou outra, reunir esses alunos e realizar encontros, atividades, aulas presenciais? Como é que funciona isso? O curso, ele não é totalmente à distância. Nós até dizemos, né, que o curso ele é semipresencial. O que é isso? O aluno faz parte da carga horária à distância, como você disse, o aluno vai acessar o ambiente virtual de aprendizagem e ali ele vai assistir às videoaulas, ler os materiais que são postados, fazer os exercícios e também tem um acompanhamento com o tutor. O que é o tutor? É um professor que fica disponível nesse ambiente virtual de aprendizagem para ajudar o aluno em seu percurso, solucionar suas dúvidas. Mas na educação à distância nós também temos polos de apoio presencial, onde é realizada parte dessa carga horária, que deve ser presencial. Sobretudo, por exemplo, avaliações ou provas. Então quer dizer que, veja bem, o Instituto Federal ele conta com alguns locais espalhados territorialmente pelo sul de Minas, onde os alunos se encontram periodicamente, vamos dizer assim, para realizar os seus encontros presenciais na educação à distância. Então, só para que a gente possa esclarecer melhor ao nosso telespectador, então seria interessante que um aluno interessado em fazer um curso de educação à distância, ele procurasse saber se na cidade dele, ou pelo menos numa cidade vizinha, há um polo de apoio de educação à distância, porque senão também vai ficar muito difícil para ele participar desses encontros presenciais, né, professor? Correto. Atualmente nós temos mais de 40 polos de rede em todo o sul de Minas Gerais. E o aluno, ele deve, já no momento que ele se inscreve, ele é obrigado a indicar um polo de rede. Para onde ele quer estudar. Isso. E nós recomendamos que essa escolha se faça o mais próximo possível da sua cidade. Da residência dele, né? Professor Giovanni, mais uma questão, e essa eu acredito que seja um pouco polêmica, mas a gente tem que entrar nesse assunto. Há um preconceito contra a educação à distância, seja por parte de professores, de educadores, que muitos dizem assim, não, a educação tem que ser na sala de aula, com o professor ali, frente a frente com o aluno não aprende sozinho, o aluno não pode aprender olhando para o computador. Também há talvez não um preconceito, mas um desconhecimento por parte de alunos que às vezes acham que vou fazer um curso à distância porque é fácil, porque eu simplesmente me mantenho online lá um tempo e depois eu vou lá e pego o meu certificado, acha que é fácil. E também há um preconceito por parte do mercado de trabalho, ou seja, algumas empresas, algumas instituições possivelmente podem ter alguma restrição com o aluno que veio do ensino à distância. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte, existe alguma diferença entre um certificado emitido
por um curso presencial e um certificado que o aluno consegue quando ele faz um curso à distância, vamos pegar, por exemplo, aí um curso de análises clínicas. Né? Existe o curso técnico de análises clínicas ou de segurança do trabalho, por exemplo, também, que é um mercado bastante amplo. Existe o curso presencial, e o aluno vai conseguir um certificado, e existe o curso à distância, o aluno também vai conseguir um certificado. A diferença entre o certificado do ensino presencial e o certificado do ensino à distância? Não, de modo algum. Por lei, os certificados devem ser iguais, tanto para o aluno que cursa o ensino presencial, como para o aluno que cursa o ensino à distância. Eu vou te dar um exemplo. O curso de técnico em meio ambiente, que é ofertado por um dos nossos campi, o campus de Muzambinho. Então, lá existe o curso meio ambiente presencial e existe o curso meio ambiente à distância. E o diploma é o mesmo. Né? E complementando a sua pergunta, eu diria que o curso à distância ele não é mais fácil nem mais difícil. Poderia resumi-lo como diferente, né? Ou seja, o aluno que se dispõe a cursar um curso na modalidade à distância, isso vai exigir dele outras habilidades necessárias. Por exemplo, uma disciplina maior no controle do tempo, que isso, não estou dizendo que isso não é exigido do aluno presencial, mas do aluno de educação à distância é condição sine qua non. Né? Ou ele tem essa disciplina, ou ele não vai cursar. Exige também desse estudante uma maior flexibilidade, né? Então ele tem que ser flexível e responsável. Exige deste aluno também um contato maior com o tutor, isso desenvolve nesse estudante habilidades sociais. Né? Um aluno de educação à distância, ele não faz o curso sozinho, porque ele tem que conversar com tutores, ele tem que muitas vezes resolver problemas com os próprios alunos da sua turma, né? E o aluno de educação à distância tem que ser proativo. Ele tem que se colocar em condições de dizer, eu vou estudar. E muitas vezes a gente sabe que isso acontece, né? O aluno de educação presencial vai na aula porque se não for o professor dá falta. Ele pode ser reprovado por falta. E estar ali na sala de aula em espírito. Ou nem isso, né? Então, acaba que na hora das contratações, né? Na hora do vamos ver no mercado de trabalho, os estudantes de educação à distância podem ter até certa vantagem. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são pesquisas feitas, por exemplo, pela Confederação Nacional da Indústria, que já revela uma preferência dos empregadores por alunos oriundos da educação à distância. Justamente por quê? Porque eles identificam que esse formato de oferta exige do aluno mais atividade, mais controle do tempo e mais disciplina, que é justamente habilidades que são requisitadas no mercado de trabalho. Tá certo. Bom, como você pode ver, a gente já está esclarecendo aqui alguns mitos e lendas relacionadas à educação à distância, como, por exemplo, que o curso é mais fácil ou que o certificado não tem a mesma validade. Mas daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos continuar conversando com o professor Giovanni José da Silva, que é diretor de Educação à Distância do Instituto Federal do Sul de Minas, e nós vamos falar, além de mais alguns mitos da educação à distância, sobre um programa pioneiro desenvolvido pelo Instituto Federal do Sul de Minas, o Inglês Sem Fronteiras, que está atendendo a 8.000 alunos da rede estadual pública do ensino médio de Minas Gerais. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Você quer falar? A Câmara Municipal de Pouso Alegre quer te ouvir. Para que serve a ouvidoria da Câmara? A ouvidoria serve para você fazer críticas, elogios, reclamações ou pedir informações aos vereadores ou qualquer outro setor da Câmara Municipal. Mas como que eu faço para ter o contato com a ouvidoria? Você pode mandar um e-mail para a ouvidoria, ouvidoria@cmpa.mg.gov.br. Entrar na nossa página no site da Câmara Municipal, ligar para o telefone 35 3429 6521
ou ainda vir pessoalmente à Câmara Municipal, na Avenida São Francisco, número 320, Primavera. Participe do desenvolvimento da sua cidade. A ouvidoria está pronta para atender você. Acompanhe a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Pouso Alegre e fique por dentro das decisões tomadas pelos seus representantes. Todas as terças-feiras, a partir das 5 horas da tarde. Câmara Municipal de Pouso Alegre, trabalhando por você. Visite o site da Câmara na internet e fique por dentro de tudo que é notícia no Legislativo. Além de conhecer os vereadores, aqui você tem acesso aos principais assuntos debatidos na Casa, ao portal da Transparência e muito mais. Acesse www.cmpa.mg.gov.br. Debates, entrevistas, entretenimento, jornalismo, cultura e utilidade pública. Há 6 anos no ar. TV Câmara de Pouso Alegre, agora também na internet. TV Câmara, a cada dia mais perto de você. Estamos de volta com o programa Educação em Foco aqui pela TV Câmara Pouso Alegre, um programa feito em parceria com o Instituto Federal do Sul de Minas. E o tema do nosso programa de hoje é Educação à Distância. E estamos conversando com o professor Giovanni José da Silva, que é o diretor de Educação à Distância do Instituto Federal do Sul de Minas. Está falando com a gente sobre a educação à distância de uma maneira geral e também, muito especificamente, sobre os projetos em EAD desenvolvidos pela instituição. Professor Giovanni, eu tinha dito que nós íamos voltar a falar sobre alguns mitos e lendas da EAD. E a gente já falou sobre o mercado de trabalho, e o senhor disse muito claramente que, ultimamente, as empresas têm até tido uma certa preferência pelo aluno de EAD, por entender que é uma modalidade de ensino eficaz, né? Nós também falamos que o curso de EAD não é nem um pouco mais fácil e talvez nem mais difícil do que o curso presencial. E também a gente tocou no assunto do certificado, que tem exatamente o mesmo valor e que, inclusive, não pode vir mencionado no certificado a modalidade de ensino. Então, um aluno que fez um ensino à distância, ele vai ter o mesmo certificado, não vai falar se foi presencial, se foi à distância, que um outro aluno qualquer. Mas tem mais um mito que ficou para trás que eu gostaria de tratar com o senhor para que o senhor pudesse esclarecer. Existe a possibilidade da falsidade ideológica no processo de educação à distância, ou seja, o aluno ele não estudar, colocar uma outra pessoa para fazer as atividades para ele na plataforma virtual de aprendizagem e depois ainda, sei lá, colar, buscar as respostas num outro lugar e colocar ali para avaliação. Como que é feito isso? Como que isso acontece na educação à distância? Cola é uma realidade em qualquer modalidade de ensino, né? Nós temos problema com cola no Enem, nos vestibulares de medicina, mas na educação à distância, como é que funciona? Essa possibilidade existe. Como muito bem você ressaltou, existe também no ensino presencial, né? Até mesmo sistemas altamente sofisticados para inibir esse tipo de prática acabam que falham também, né? É comum, por exemplo, vermos notícias em época de Enem, de alunos, né, e às vezes até quadrilhas que tentam burlar os sistemas. E muitas vezes conseguem, né, professor? Às vezes conseguem, né? E então, na modalidade à distância, isso também acontece. Uma prática, por exemplo, muito comum na educação à distância é a cola, né? Eu defino isso de maneira distinta, eu defino como plágio, né, que é responder uma questão do professor utilizando de um texto, um artigo, ou até mesmo de uma matéria facilmente obtida no Google, no Wikipedia, no ambiente virtual. Então, esse plágio, ele é coibido hoje na educação à distância por softwares, né, que permitem minerar dados. Então, o professor, ele coloca essa pergunta do aluno num software, ele faz uma mineração de dados e rapidamente identifica que aquilo foi um plágio. Ou seja, que aquilo não foi uma produção autêntica daquele estudante. Entendi. Essa é uma prática. Por exemplo, se ele deu um chamado Ctrl+C, Ctrl+V, né? Foi lá num site,
deu um Ctrl+C, copiou e jogou a resposta, deu um Ctrl+V. O professor, na hora de corrigir aquela avaliação, ele joga isso num software e o software aponta para ele que aquele texto, com aquele formato, já existia anteriormente num outro site. É mais ou menos isso. Correto. Isso não quer dizer que o aluno não deva utilizar-se de artigos, livros já disponíveis na internet para fazer a sua resposta. O que é necessário é apontar a referência, dizer que aquela ideia é de um autor que ele está utilizando para responder a sua questão. E isso não é proibido. O que é proibido é tirar as aspas, né, se apropriar daquela ideia do autor e dizer que foi sua. Isso é plágio e isso é coibido na EAD por esses softwares que eu te disse. Portanto, eu recomendo os estudantes a não fazerem isso, né? Uma dica boa, né? Uma dica boa. Outra prática existente, o telespectador deve estar se perguntando, e se uma outra pessoa faz a atividade para o estudante? Já que o estudante está distante, né, o professor não sabe disso, qualquer outro aluno já formado, né, que tenha facilidade, pode ir lá, digitar e fazer. Logar e fazer os exercícios. Essa possibilidade também existe, né? E isso, na EAD, nós chamamos de falsidade ideológica, né? Mas nós temos um formato de oferta que inibe isso. Por exemplo, a necessidade dos estudantes fazerem avaliações presenciais nos polos. Portanto, para fazer essa avaliação, ele apresenta uma carteira de identidade, assina sua presença e é disponibilizado para ele a prova e ele tem que fazer. E aí não é outra pessoa que faz no lugar dele, né? Então é mais um mito da educação à distância. Também tem um caso, né, professor Giovanni, que eu acho que talvez possa ilustrar bem e eu acho que na educação à distância a gente pode aplicar. Que é o seguinte, um professor de um ensino regular, presencial, o senhor é professor de ensino médio, né, no Instituto Federal do Sul de Minas, então você tem lá seus alunos e você sabe, com um pouco de tempo, né, de conhecimento, de convívio, você acaba percebendo quais são os alunos que têm um melhor rendimento, que têm uma melhor redação, que escreve melhor, que tem uma capacidade de síntese, de análise, e tem aqueles alunos que têm uma dificuldade muito grande. E, de repente, entre aqueles que têm uma dificuldade muito grande, chega um texto perfeito de um trabalho que, de repente, o senhor mandou fazer em casa. O senhor já desconfia na hora, né? Que alguma coisa está errada ali com aquele... Porque o aluno não tem aquele rendimento frequentemente. Então, alguma coisa precisa ser estudada. Não que o aluno esteja necessariamente, a primeira ordem, praticando algum tipo de plágio, ou falsidade ideológica, mas isso acontece. Na educação à distância, tem um tutor presencial. Quer dizer, o tutor presencial, eu acho que ele tem, com o aluno da educação à distância, a mesma proximidade que um professor, né, da educação presencial tem, e ele também pode ajudar a identificar casos desse tipo, por exemplo, que eu estou citando, né? Sim. Na educação à distância, os tutores presenciais, hoje, nós até nos esforçamos para evitar essa palavra, né, tutores presenciais, e preferimos chamá-los de professores mediadores, ou seja, nós o reconhecemos como um professor, e ele é tanto quanto importante o professor da sala de aula, né? E ele faz esse trabalho. Ele, mais do que o professor que está online, ele conhece muito mais o estudante do que o próprio tutor ou o professor mediador à distância, né? Então, ele exerce um trabalho fundamental. Papel fundamental, né? Bom, eu queria conversar agora um pouquinho sobre esse projeto que eu disse no começo do programa, aliás, eu disse no final do primeiro bloco, que é um projeto pioneiro do Instituto Federal do Sul de Minas, chamado Inglês Sem Fronteiras, e que a gente tem notícia de que são 8.000 alunos neste momento, ou cerca de 8.000 alunos neste primeiro momento, recebendo uma capacitação de 200 horas, um curso intensivo de 200 horas na modalidade à distância para o ensino do idioma inglês. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre esse programa, como que surgiu essa ideia, da onde que veio isso e que iniciativa bacana, né? Uma correção. O programa, ao todo, são 600 horas. 600 horas. Dividido em 3 módulos de 200 horas. Então, esses 8.000 estudantes da rede pública estadual de educação que estão cursando o inglês neste momento, eles vão fazer um semestre de 200 horas. Em 2017,
no primeiro semestre mais 200 horas e no terceiro semestre mais 200 horas, totalizando 600 horas. 600 horas de curso. 600 horas de inglês. Esta oferta foi uma ideia do nosso reitor, professor Marcelo Bregagnoli, que procurou a secretária de Educação do Estado de Minas Gerais, a senhora Macaé, e apresentou essa proposta de levar o estudo da língua inglesa para o maior número possível de estudantes da rede estadual de educação do Estado de Minas Gerais. Inicialmente, nós fechamos parcerias com 8 superintendências regionais de ensino do sul de Minas Gerais e sudoeste de Minas Gerais, totalizando 8.000 alunos. Mas a proposta é estender este programa para outras superintendências regionais de ensino do estado de Minas Gerais e até o final de 2018 atender a todo o estado, o que está previsto em torno de 50.000 estudantes. E o que eu pude perceber, professor Giovanni, que em termos de material didático, esse programa conta com um material, um arcabouço de materiais, na verdade, que são extremamente diferenciados e muito bem produzidos, muito bem acabados, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse material didático, que talvez seja a menina dos olhos, né, do programa e a grande certeza de que o aluno vai conseguir aprender inglês à distância, né? Sim, este programa ele já é ofertado no âmbito da Rede Federal de Educação Tecnológica, né? E ele tem tido muito sucesso. Os estudantes que o fazem terminam com fluência e muitos até no âmbito da Rede Federal estão atualmente fazendo intercâmbio em países de língua inglesa. Então, o estudante fazendo esse curso, levando a sério, ele vai ter a fluência tão desejada. E os materiais que você pontuou, este curso, então, nós temos um ambiente virtual de aprendizagem. O que é isso? É uma plataforma que hospeda diversos materiais midiáticos, como, por exemplo, videoaulas, nas quais o professor, né, ele ensina sobre a matéria daquela semana. O aluno também vai encontrar ali diversos exercícios, exercícios objetivos, com associação de palavras, verdadeiro ou falso, fóruns, nos quais ele vai poder interagir com outros estudantes, com o professor da sua escola, com professores de outra escola, com o professor do curso, etc. E ele também vai encontrar ali um livro didático, que está disponível em 2 formatos. Um formato em PDF, no qual o aluno pode fazer o download e imprimir para estudar em casa, né? E tem também a disponibilização desse material, desse livro interativo. Ou seja, há diversos recursos ali, conforme o aluno vai avançando, ele vai ouvindo as palavras, ouvindo os diálogos. Há um sistema que grava a voz desse aluno para ele treinar a fala do inglês. Então é um material fantástico. Muito bem produzido, com certeza, né? Muito bem pensado, muito bem produzido e, com certeza, também pensado para essa faixa etária dos meninos aí, das meninas de 16, 17, 15 anos de idade, que é o que vocês estão trabalhando nesse momento. Correto. O material e todo o curso se passa, aliás, numa história de uma viagem de uma menina chamada Rose, que vai fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Então, ou seja, as aulas estão contextualizadas neste mundo adolescente, em seus dramas e desafios, né? E é justamente por isso o sucesso desse curso. Tá certo. Eu quero deixar um recado, inclusive, para os telespectadores da TV Câmara, que as videoaulas desse curso Inglês Sem Fronteiras também serão transmitidas aqui pela TV Câmara, a partir de segunda-feira, às 18 horas. E também aqueles telespectadores que quiserem aprender um pouquinho mais de inglês, poderão, além de assistir essas videoaulas, acessar o material didático do curso, que estará disponível na página do Instituto Federal do Sul de Minas. Então é uma oportunidade para você treinar, praticar um pouquinho mais aí o seu inglês, ou então até conhecer inglês,
né? Professor Giovanni, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu não gostaria de encerrar sem uma pergunta que com certeza é motivo de grande interesse por muitos telespectadores e muitas pessoas que depois vão acabar assistindo esse programa também via internet, que é em relação à oferta de cursos superiores na modalidade EAD pelo Instituto Federal do Sul de Minas. Nós temos notícia que o Instituto Federal do Sul de Minas finalmente conseguiu uma portaria para ofertar cursos superiores na modalidade EAD. Muitas pessoas têm interesse nisso e eu gostaria que o senhor nos atualizasse sobre essa questão. Como é que está isso lá na diretoria de EAD, na reitoria? Pois é, Evandro, essa é a melhor notícia que nós tivemos no âmbito da educação à distância no IF Sul de Minas neste ano de 2016. Esse é um processo que nós iniciamos em 2011 e que só foi concluído agora em 2016. Então é um processo muito lento, rigoroso, que exige visitas do MEC para nos autorizar a isso. Enfim, nós estamos autorizados a ofertar cursos superiores na modalidade à distância. Então, e assim nós completamos o ciclo, né? Nós temos cursos livres para qualquer cidadão, nós temos cursos técnicos na modalidade à distância e, no futuro, em 2017, cursos superiores. Então, você, telespectador, que tem o desejo de fazer um curso superior na modalidade à distância, trabalha, né, e não tem a disponibilidade de fazer um curso presencial, é mais uma oportunidade que o IF Sul de Minas oferece para você. Já se sabe qual curso será ofertado, professor Giovanni? Ou isso ainda não é sabido? É necessário distinguir duas portarias, né? Nós temos uma portaria que nos autoriza a ofertar o curso de pedagogia, que é o que nós vamos iniciar em 2017, mas também temos uma portaria de credenciamento, ou seja, o que nos permite, a partir da oferta do curso de pedagogia, ofertar quaisquer outros cursos que desejarmos. Claro, no limite dos conselhos de profissões, né? Como eu disse no início, há conselhos que não permitem cursos na modalidade à distância. Por exemplo, enfermagem, medicina, o direito, etc. Tá certo. Professor Giovanni, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu acho que foi bastante esclarecedor, né, desvendar alguns mitos, ou melhor, desconstruir alguns mitos da EAD e trazer essas duas novidades fantásticas, que são o Inglês Sem Fronteira e a possibilidade, e eu acredito que até certeza da oferta de um curso de pedagogia no ano que vem. Então, muito obrigado e foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Eu aqui agradeço e conte sempre com o nosso apoio. Tá certo. O programa Educação em Foco fica por aqui. Na semana que vem nós vamos tratar com certeza de mais um assunto interessante e importante relacionado à educação e ao ensino. A gente se vê. Um abraço e até lá.